Beleza, gente. Estamos gravando aqui mais a aula dos Titãs, tá bom? E aí, como é que foram a semana? Como é que foram as atividades aí dos Titãs? Foi tranquilo para poder fazer? Alguma dúvida em específico assim? Tem alguma coisa que vocês queiram comentar antes da gente passar no board? Não, pra mim tá tranquilo. Foi bem tranquilo. Beleza. E por aí, Rayane? Tá no mudo, não sei se a Rayane tá falando. Tá, eu vou compartilhar o board aqui e nós vamos passar pelos itens aqui, gente. E hoje o pessoal que está mais avançado ali, que já está entrando em banco de dados, eles estão com algumas dúvidas. Então eu vou tirar um tempo da aula aqui para fazer uma gravação referente às atividades de banco de dados, tá? Deles. Então vou compartilhar a tela aqui primeiro para a gente passar pelo board. Liliane, não sei se é a Liliane que está digitando. Liliane está dando um barulhão aqui, porque acho que seu microfone ele aumenta quando fica no mudo. Ó, quando você fala e está digitando, não aparece o teclado, mas acho que seu microfone vai abrindo. Legal. Então vamos lá. Então tá, reformulando PHP, modo de função está em teste. Essa tarefa aqui você começou a testar, né, Liliane? Então vou arrastar para teste, tá bom? Tá bom. Beleza. Criando função com PHP, vou ter que fazer o review aqui para ver se está tudo certinho, né, com a tarefa dele. Tem aqui a revisão que está sendo feita. Você quer comentar alguma coisa disso aqui para o Enedson ou Liliane, quando ele assistir a gravação? Oi? Sobre a tarefa do Enedson aqui que você bloqueou. Você quer comentar alguma coisa para ele, já que ele vai assistir a gravação? É porque ele precisa de fazer o repositório, né? Criar o vídeo e tem que informar, né, o link do repositório aí nessa descrição, aí em cima. Sim, então beleza. Então certo. Aí a gente tem aqui a tarefa da Letícia. Na parte aqui de que ela já movimentou a tarefa de back-end, tá? Vou fazer uma revisão da tarefa dela daqui a pouco aqui. E a gente tem aqui a da Ju também, que ela movimentou já colocou o repositório aqui, foi os vídeos 4, 5 e 6. Então o repositório aqui também para fazer revisão. Tá, as outras estão em desenvolvimento, né? A gente não tem alguma dúvida aqui, o Rayane, na sua tarefa, alguma coisa? Oi, Fernanda, bom dia. Fernanda e a Rayane aí, vocês têm alguma dúvida sobre a tarefa de vocês que está em desenvolvimento? Beleza. Também não tenho. Não, tranquilo então. Então tá, a gente já passou pelo board aqui pelas tarefas que estão em andamento. Eu vou tirar a dúvida aqui, gente, referente ao exercício 10, tá? Back-end aqui, a parte de banco de dados, essas coisas, tá bom? Porque o pessoal que está mais avançado aqui está com essa dúvida. Eu fiquei de gravar as videoaulas para eles, mas eu não consegui ter tempo. Então eu vou aproveitar o momento aqui para poder fazer. Isso aqui é referente a essa tarefa aqui, exercício 10, banco de dados. O que a gente espera dessa tarefa, tá? Então eu vou pegar o projeto da Letícia aqui.
Porque tem... Eu criei a pasta do exercício 10 aqui. Beleza. Então só estava atualizando o projeto dela. Aqui não tem make não. Enquanto abre aí, tá tendo que baixar aqui o PHP-MyAdmin. E o banco de dados. Eu acho que eu estava acessando do Jean por conta da indentação do Docker Compose YAML, quando ele colocou lá, voltou, né, com a imagem do PHP. Aí tem que bloquear a mesa e vai ter que abrir outro PR. Possivelmente ele voltou a imagem do PHP e não testou. Aí vai com a falha. Então beleza, aqui já está rodando, banco de dados rodando. Tá, então aqui vai ter nos logs, beleza, que eu vou acompanhar aqui. Tá, deixa eu ver como é que... Eu sempre esqueço como é que é a documentação dela. É localhost 8080 para o PHP e 8585 para a aplicação. Tá. Vou rodar um npm install aqui, só para ver se tem coisa para instalar do Cypress. Não. Então, npx cypress open, npx cypress open. Npx. Beleza. Só para vocês saberem, pessoal que estão aqui, eles estão trabalhando com teste automatizado também já, né? Então, aí eles têm o teste dos exercícios aqui. Aí eu gosto de rodar os testes aqui só para saber se está tudo rodando. Tem um jeito de rodar todos aqui de uma vez? Tem, não tem? Como é que era? Esqueci qual é o comando que é, porque tem como rodar no terminal também. Ficou bonitinho a interface dela, hein? Ó, passou tudo aqui. Ficou bem bonitinho. O exercício 1 passou. Exercício 2. 3. 4. Perfeito. 5. 6. Ó, 6 deu erro. Provavelmente ela reformulou e esqueceu de voltar no Cypress. Quer ver? Deixa eu ver se a tarefa dela já foi mergeada do Cypress, do exercício 6. Tá aqui, ó. Mas já foi mergeado já. Então, possivelmente foi isso, ó. Olha lá. Então, ela tá em teste aqui também. Então, já vou até de certa forma bloquear ela aqui.
Teste automatizado do exercício 6 não passa. Então tá, o exercício 6 não passou. 7. Rodar tudo, esse aqui, ó, comando MDX, Cypress, Run. Terminal, né? Aí tá tudo. Ah, tá, run. Ah, legal, ótimo. Perfeito. Muito bom. Isso aqui é ótimo. Né? Então, beleza. Então tá. Então essa tarefa dela foi bloqueada, mas o exercício 10 dela está passando. Agora eu vou entrar aqui no localhost 2.85.85. Alguém pediu para entrar na sala. Tá. Então beleza, o exercício dela está rodando aqui no 8080. Beleza. Então tá. O que se espera desse exercício aqui da referente ao banco de dados, tá? Então, por exemplo, no exercício... Ah, não colocou o exercício aqui, tá? Pensei que ela já tinha descrito. Deixa eu ver se está descrito no back-end. Aqui, ó. Processar os dados para exibir na tabela. Então, o nome do aluno, disciplina, nota obtida e situação, tá? Correspondente. Tá? Então, assim, eu tenho esses valores aqui para poder armazenar dentro do meu banco de dados. Então, atualmente, eles estão trabalhando sem banco de dados, então a aplicação só funciona naquele formulário, rodou ali, ele faz o processamento, exibe o resultado na tela, mas não salva em lugar nenhum. Com o banco de dados, agora a gente pode persistir os dados. A gente vai trabalhar com o banco de dados do MySQL, MariaDB, na verdade, e aqui o PHP MyAdmin é só uma interface para você gerenciar o banco. Tá? O banco mesmo ele é um serviço, igual o Docker que a gente fica usando terminal ou não sei o que, essas coisas, ele é um serviço ali também. E a gente tem um software para poder operar ele, que dá uma interfacezinha para a gente se encontrar um pouco melhor aqui. Senão a gente teria que fazer tudo via terminal, criar as tabelas, essas coisas. E aí a gente não vai para esse ponto não, porque não é necessário. Tá? Então como é que vai acontecer aqui? Aqui, por exemplo, vocês podem... Aqui eu estou subindo o banco de dados, eu já estou com um database aqui que eu já estou utilizando, né? Então eu já tinha feito isso aqui em outra tarefa que eu tenho aqui um Titãs banco de dados. É como se cada base de dados dessa aqui, ó, essas duas aqui são referentes ao MariaDB. Ele já utiliza isso aqui para gerenciar as configurações dele. Mas toda vez que eu criar uma nova base de dados aqui dentro dessa nossa estrutura aqui do servidor, tá? Sempre que eu criar uma base aqui é como se eu estivesse criando uma base como se fosse para um sistema totalmente diferente, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma base, isso aqui, cada itemzinho desse aqui, tá? Ele é como se fosse uma base assim, eu tenho um sistema, sei lá, de contabilidade, aí eu tenho uma base de dados da contabilidade, eu tenho um outro sistema de tal coisa, aí eu tenho a base de dados dele. Alguns também separam por cliente. Então, o cliente A tem a base de dados dele, o cliente B tem a base de dados dele, então eu crio isso aqui. Imagina isso aqui como se fosse armário. Tá? Então, você tem um armário de um cliente e um armário de outro cliente. E as tabelas que nós criamos aqui dentro, tá? Aqui nós podemos criar a tabela. As tabelas que nós podemos criar aqui dentro é como se fossem as gavetas. Tá? Como se fossem as gavetas desse armário. Então, eu posso criar quantas gavetas eu quiser aqui dentro. Tá? No nosso caso, a gente vai trabalhar com um database agora só para os Titãs. Tá? E aqui dentro a gente vai criar uma tabela para cada exercício. Então, por exemplo, exercício 10. Aí ele pergunta aqui o número de colunas que vai ter essa tabela. Tá?
Aí eu vou olhar pelo exercício aqui, ó, nome do aluno 1, disciplina 2, 3, 4 e uma de ID. Então, 5. A gente sempre tem um ID, tá? Aí pode colocar sempre uma a mais. Vou mandar criar. Tá? Então, isso aqui está criando dentro de novos dados aqui, exercício 10. Aqui eu vou dizer que esse aqui vai ser o ID do aluno, tá? ID é como um identificador do aluno, tá? Depois eu falo para vocês sobre outras dicas sobre isso aqui. Eu não quero entrar muito em detalhes técnicos, como utilizar ID, esse tipo de coisa. Ele vai ser do tipo inteiro mesmo, vai ser um número, tá? Aí, gente, cabe vocês como aí, estudante, titãs, assim, estudar os tipos que estão aqui. A minha sugestão para vocês é assim, cada exercício que vocês pegarem, agora dos titãs, por exemplo, no exercício 10, você vai aprender a mexer nessa tabela. No exercício 11, tenta aprender um outro tipo, vai lá na internet, procura sobre o modelo decimal, qual que é a diferença do decimal para o int, o que é o chair, o que é o varchar. Pega um só, uma informação, para cada exercício você pega uma ou duas informações novas, tá? Não precisa sair acumulando de conteúdo, não vou aprender tudo isso aqui não, porque você só precisa saber que isso existe e para que ele tem. Eu tenho uma formatação, tem um jeito tal. Então, pega uma informação dessa que vocês estão vendo na tela para cada exercício, uma ou duas informações e aprenda sobre ela, tá bom? Aqui eu vou deixar int, ele vai ser auto-incremento. Tá? Isso quer dizer o quê? Que se eu cadastrar o usuário 1, ele vai receber o ID 1. Se eu cadastrar o 2, ele vai receber o ID 2. Automaticamente, o próprio banco de dados vai criar isso. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para colocar dele. Aqui eu posso colocar um comentário, ID do aluno, se eu quiser. Isso fica mais fácil de entender quando eu estou vendo a tabela. Depois eu tenho o nome, né? Nome do aluno, disciplina, nota obtida. Então, name. Pessoal, realmente em banco de dados eu não vou querer que vocês coloquem em português, tá? Eu vou até trocar depois o nome daquele database ali para data, esse tipo de coisa. No banco de dados está o nome em português, por quê? Existem ferramentas que a gente instala no nosso software para nos ajudar no dia a dia e que ela procura pelo nome ID, ela procura pelo nome name, procura em inglês, não procura em português, tá? Então, principalmente banco de dados, assim. Então eu vou pedir para vocês colocarem realmente aqui em inglês. Como é que vocês podem fazer isso? Pode ir no tradutor, colocar a palavra que você quer em português, ele vai traduzir para vocês. E no caso dos titãs aqui, vocês podem utilizar a IA para isso, tá? No exercício 3 eu vou mostrar para vocês como os titãs que estão mais avançados, como vocês vão usar a IA no dia a dia, porque vocês vão fazer um sistema inteiro usando IA. E aí agora vocês podem ir lá e chegar assim, olha, eu preciso de criar um banco de dados com esses campos aqui, me dá os nomes deles em inglês, para que eu colocar no banco de dados, ele vai te dar os nomes e você vai vir aqui preencher, tá bom? Então você pode pegar uma dica lá no sistema para isso. Então, aqui eu vou colocar varchar, tá? Aqui o tamanho. Eu gosto de definir um tamanho para o banco de dados talvez não aceitar um valor muito grande, tá? Assim, a gente nunca tem um nome mais do que 256 caracteres, então vou colocar. Aqui eu não preciso do valor default. Aqui é primário, já está definido. Aqui depois eu explico para vocês. Nome do aluno. Próximo campo, nota. Como é que aí, por exemplo, eu não sei como é que seria nota em inglês, score. Aí seria score, né? Acho que seria score. Então vou pegar aqui, no score dele ele pode ser decimal. Tá? Pode ser um decimal. E eu vou querer no máximo 7 de espaço aqui. Então, nota do aluno. Só para não acontecer de alguma hora truncar também, vou colocar um espaço um tanto a mais. Score. A situação. Não, esqueci da disciplina. Como é que é disciplina em inglês? Disciplina escolar em inglês. Oi? Subject, não é não? Subject? Posso colocar subject aqui. Faz sentido, sim. Não tem um negócio
de alto incremento no AID? Aqui, ó. Ah, tá. Tá aqui, isso. Aí na hora que eu marquei aqui, ele já marcou como primário. Tá, então sempre. Tô. Bom dia. E por último aqui é a situação. Eu vou colocar status. E aqui eu vou colocar varchar também, porque eu acho que vai salvar um texto aqui, algum tipo de texto. Tá? Aqui eu vou definir 125 também. Pensei que essa situação ela faria uma programação para ver se o cara está aprovado, reprovado ou em recuperação. Não armazenaria isso no banco de dados. Pode ser também. Pode ser também assim, tudo depende da lógica do sistema. Por exemplo, se você faz essa lógica, quer dizer que todo lugar de um sistema escolar vai ter que fazer esse cálculo. Tá? Todo lugar, toda tela que tiver que fazer vai ter que fazer o cálculo do status. Se você salva no banco de dados, você tem um local que faz a lógica e salvou no banco, as outras só leem, só exibem tudo que está no banco de dados para mim. Tá? Então, isso depende da regra de negócio. Os dois jeitos funcionam. Tá? Os dois jeitos. Tá? Aí a gente só tem que pensar de acordo com cada situação. Por exemplo, quando a gente está falando, por exemplo, de cotação de moeda, é ideal que seja calculado constantemente, porque muda, varia com maior constância. Quando é uma coisa que não varia tanto, o ideal talvez é a gente salvar no banco, para que em outra tela só carregue e a gente coloque uma cron para checar isso. Essa cron ela é ativada toda vez que, por exemplo, toda vez que você cadastrar, tem uma área do sistema que você vai cadastrar a disciplina e a nota que o aluno recebeu na prova. Toda vez que salvou a nota de uma prova, de algum exercício, de alguma coisa, ele vai lá e recalcula esse campo. Então ele tem um trigger, a gente chama de trigger, que ele faz o cálculo de novo. O trigger pode ser feito pelo banco de dados, ou seja, o banco de dados pode calcular e salvar a informação, ou a gente pode fazer dentro da aplicação, no caso em PHP. Aí depende da estrutura. Hoje o Drupal, por exemplo, que é o que a gente mais trabalha na Nix, né, ele prefere que você faça a nível de aplicação. Tá? Esse cálculo. Já algumas ferramentas preferem que você faça isso a nível de banco de dados, tá? Por uma questão de performance. Então, aí não é a aplicação que controla. Tá? Então, aí varia, tá? De negócio para negócio. Os dois jeitos estão corretos. Tá? Tabela para o exercício 10 sobre disciplinas dos alunos. Então, ó, criei isso aqui. Aqui, ó. Gente, isso aqui é muito legal, ó, que tem aqui no PHP MyAdmin para vocês entenderem a linguagem que a gente utiliza em banco de dados, tá? Que é o mesmo que vocês vão utilizar no PHP quando o PHP tiver que mandar uma informação para cá. É tipo assim, o PHP é uma linguagem, mas quando ele vai se comunicar aqui, ele tem que falar a língua dele. É como se o PHP a língua, sei lá, é português e aqui fala inglês. Você tem que falar inglês aqui para ele se comunicar. Então, é outra língua. Então, aqui no preview é bem legal porque ele mostra para você o que ele vai executar no banco. Tá lá, create table e tal. Isso aqui era o que você iria executar no terminal se você não tivesse essa interface. Isso aqui é bem legal, pessoal, porque aí vocês vão aprendendo sobre a estrutura do SQL. Tá? Então, vou colocar aqui save. E olha lá, ele criou para mim já os campos aqui, ó lá. E olha, ele já criou aqui novos titãs dados e eu tenho o exercício 10. E assim eu vou fazer exercício 11, 12, à medida que eu for para cada exercício eu vou fazer. Aqui em browser eu consigo, se tiver alguma informação salva de algum estudante aqui, alguma coisa desse tipo, ele já vai estar exibindo aqui para mim. Se eu salvar na minha aplicação, ele vai exibir aqui. Né? Tá vendo que tem os comentários, esse tipo de coisa. Se eu quiser inserir uma informação aqui dentro, eu posso vir inserir. Então eu vou fazer até o teste aqui para vocês, ó. O autoincremento, ele é feito automaticamente, eu não tenho que preocupar. Aqui eu vou colocar meu nome, a minha nota 5, o assunto programação, a disciplina e o status aprovado. Tá? Então aqui ó, aí ele vai dando aqui outros campos para eu preencher de outros alunos. Tá? De outros alunos. Mas percebam, tá, gente, que isso aqui é o nome. Vocês têm que montar essa interface lá no PHP.
Os alunos vão ter que montar essa interface lá no PHP, que é o formulário que ela já montou aqui, ó. Localhost 8585, exercício 10, ó. Olha lá, nome do aluno, a disciplina e a nota. Tá? A situação ela vai calcular por trás, olha, mas ela já criou, olha. Tá vendo? Esse aqui é o formulário que foi criado aqui pelo PHP MyAdmin para a gente inserir alguma coisa de teste. Esse aqui já é o que ela criou mesmo, que o usuário vai usar no final. Tá? Então, ó, coloquei as informações aqui. E aí eu vou fazer a inserção. Aqui, ó, preview do SQL. Olha que legal. Quando eu dou preview do SQL, isso aqui, pessoal, que a gente vai usar lá no PHP. É praticamente copiar isso aqui e colocar lá, só que em vez de eu colocar esses valores Edmar da Silva Gomes, 5, programação aprovada, eu vou colocar os valores que vem no formulário, que vocês pegam via post. Tá? Então, isso aqui é um bom local de estudo. Vou colocar Go aqui para ele salvar. Ele fez a inserção, aí está mostrando aqui, deixa eu ver se ele já fez. Já inseriu e mostrou o insert aqui. Eu posso continuar fazendo insert dessa forma, tá, gente? Se eu quiser copiar, colocar uma linha embaixo aqui, eu vou colocar outra, eu posso fazer dessa forma aqui também, quanto fazer por aquela interface. Se eu vier agora aqui no exercício 10, ok, pode sair. Ó, aqui já tem aqui, ó, aluno 1, Edmar da Silva Gomes, nota 5, programação e aprovado. Então é isso, aqui é o banco de dados. O que é necessário fazer? Quando vocês criarem a estrutura do banco de dados aqui, para que eu e a Liliane possamos testar, vocês precisam de enviar o banco de dados para nós. Como é que vocês vão fazer isso dentro do exercício? Vocês vão vir aqui no exercício 10, vão criar uma nova pasta chamada DB, aqui. E aí vocês vão fazer a exportação. Tá? Vocês vão exportar essa tabela. Eu cliquei na tabela aqui e vou fazer a exportação dela. Tá? Ele vai exportar em formato SQL, tá? Aí marquem essa opção aqui para mim, ó. Tá? Deixa eu ver se é essa aqui mesmo que eu quero. Eu quero que não exporta os dados. Aqui, ó. Aqui embaixo isso aqui que eu quero, ó. Só estrutura. Tá? Então vocês vão marcar essa opção aqui, Custom, vão marcar estrutura. Se vocês colocam estrutura e dados, ele vai exportar a estrutura da tabela e também o cadastro Edmar da Silva Gomes, não sei o que. Eu não quero o cadastro é o teste de vocês. Eu quero que o banco de dados chegue zerado para nós, faz em 1. Tá bom? Então vai marcar essa opção de estrutura aqui e vai colocar Export. Vou lá dentro ACF. Travou? Ô, gente, vocês estão me vendo aí? Alô, alô, os outros? A Liliane que falou que travou. Então todo mundo me ouvindo aí? É que eu só estou ouvindo você, Liliane. Sim. Tá. Beleza. Então aqui, ó, IDB. Aqui está exercício 10 SQL. Tá? Pode ser assim, pode ser base. Eu gosto sempre de colocar o mesmo nome, tá? Para todos os exercícios. Exercício 11, vou ter a pasta DB e a base.sql. Isso ajuda na automação. Então salvei. Vou abrir aqui no VS Code só para vocês verem. Eu sei que a gente está mandando pergunta, eu já vou abrir, tá? Olha que legal. Quando eu venho aqui no base SQL, ele tem uma estrutura que foi criada lá. Isso aqui são os comentários, tá? E aqui, ó, exercício 10. Aí tá a estrutura do exercício 10 aqui, ó. Então, se eu importar isso aqui dentro do meu sistema aqui agora, ele automaticamente vai criar essa tabela para mim. Vou mostrar para vocês como é que eu faço isso. Tem um local aqui que é o deletar, se não me engano, a estrutura. Deixa eu deletar essa tabela. Não, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, ó, marquei ela. Já tô até esquecendo onde que era, gente. Será que o drop, eu não sei se o drop apaga tudo. Ah, é o drop mesmo. Ok.
deletei a tabela, tá? Agora, se eu quiser importar aquele SQL, o que eu vou fazer aqui para testar o exercício de vocês? Eu vou clicar em Import, tá? Ele pergunta aqui onde está o meu arquivo, então eu vou lá no projeto, coloquei ele aqui e vou mandar importar. Ele importou aqui, ó, já apareceu o exercício 10 aqui de novo. Como eu exportei sem os dados, o Edmar não está aqui. Tá? Então, mas a estrutura está. Uma vez que a estrutura está aqui, eu consigo ir lá e testar o sistema. Tá? Então, a primeira parte da gravação do treinamento de banco de dados é essa. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou clicar em Bio aqui para fazer para o exercício 11, exercício 12, exercício 13 e vou criando a estrutura da base de dados aqui dentro. E aí, em outro vídeo, eu vou gravar a parte do PHP. Tá? Como vocês vão escrever o código do PHP, eu até mandei um link do tutorial lá no chat da conexão, mas eu gravo um outro vídeo agora só para fazer a inserção, em vez de ser por aqui, né, por essa interface, vai ser feito pela tela que a Letícia fez aqui, tá bom? E aí a gente insere os dados lá dentro. Então, por hora de banco de dados, para clarear eles um pouquinho, seria isso, tá, gente? Vou voltar para vocês aqui. E alguém estava levantando a mão ou mandando coisas no chat. Bom dia, Fernando. Deu bom dia aqui. Alguém levantou a mão quando eu estava explicando, gente. Eu vi. Fui eu, foi sem querer. Ah, então tá bom. Beleza. Então, pessoal, essas coisas do banco de dados aqui eu gravei para os alunos que estão mais lá no exercício 10, vocês vão chegar lá ainda. Então, na verdade, aqui é só para vocês saberem o que aguarda para vocês lá na frente, quando chegar no exercício 10, porque nós vamos repetir essa aula. Inclusive, essa aula de hoje, né, a gente vai mandar o link para vocês quando vocês chegarem no exercício 10 para lembrar vocês disso aqui que tem que fazer, tá bom? E aí, Ernesto, você que chegou um pouquinho depois, no início a gente passou aqui pelo board, e a gente estava perguntando se tinha alguma dúvida, se está com alguma dificuldade, essas coisas. Você está com alguma dúvida, alguma dificuldade aí? Tem umas dúvidas básicas assim. Uma é em relação ao número dos carros, que eu fiquei na dúvida se era para eu seguir um número geral lá, ou se era para eu ir criando um meu, né? O primeiro carro meu, o segundo carro meu, o terceiro carro. Eu segui na hora que eu estava sempre tanto. Depois que eu fiz alguns, eu fiz com essa dúvida. Você segue a numeração que está lá. Deixa eu colocar aqui de novo. Ó. Então, por exemplo, esse seu card aqui não é o NVT02, ele é o 124. Já está a numeração aqui, ó, só tem que escrever ele aqui. Ó. Tá? Aí você pode seguir a numeração que ele mostra aqui do lado. Aí sempre quando você pegar um card aqui, né? Por exemplo, aqui está o 103, 104, você pode pegar esse aqui e começar a escrever nele. Tá? Aí o que isso. Aí assim, só para não ficar aqui vazio para outro coleguinha que chegar depois, você pode chegar aqui, fazer aqui, ó, NVT, traço, aí eu coloco interrogação. Minha dica é essa, eu coloco interrogação, salvo, aí eu vejo lá, 128 agora. Eu troco aqui para 128. Entendeu? E deixo aqui para outro coleguinha que for quiser puxar, já está com a numeração ali. Beleza? Eu não fiz essa parte que você colocou porque nesses três primeiros ele não faz código, ele faz nas três links que eu vi, do quarto para frente. Aí eu acabei não fazendo, só botei o prints, estava fazendo o próximo carro. Aí eu não entendi o que eu tenho que fazer. Isso é uma vez que eu não código no vídeo daquele para subir. Olha, eu vi no vídeo 3 ele criando um arquivo HTML3, um HTML lá. No 3? Ele só afasta e cria um arquivo dentro da pasta, mas ele não isso. tem nada. Não, mas é isso. Aí você tem que subir isso. Tem que subir esse negócio sem nada. Aí sem nada. Isso, exatamente. Exatamente. O README é porque assim, todo projeto que a gente começa, a gente escreve o README. Igual, por exemplo, aqui da Letícia. Vou dar o da Letícia aqui como exemplo. Ó. Lá, ela tem o README aqui, ela mantém atualizado. Porque eu não sei como é que roda o projeto dela. Eu mesmo acabei de esquecer aqui como é que rodava o projeto dela.
Então ela tem aqui, ó, esse aqui é o exercício de lógica, deixa eu colocar aqui numa formatação mais... Não é isso não, o quê? Aqui eu previ, ó. Essa escrita aqui, né, com o Markdown, como é que vai aparecer lá? Então, como rodar, os requisitos do projeto, do Cypress, né, os comandos doc, compose up, tá? Então, assim, ela colocou aqui os comandos para aqui, npm install para instalar o Cypress. Então, ela não coloca orientação. Então, todo projeto de programação de TI, ele tem um vídeo, tá? Então, aí é importante você ter, nem que seja começando agora pelo título, tá? Porque à medida depois, quando você entrar nisso aqui, na parte de quando você entrar no exercício de PHP, isso aqui vai ser obrigatório. Aqui, se você der uma orientação errada aqui, a gente vai bloquear o seu card. Porque a gente vai chegar aqui como se a gente não soubesse nada. A gente não sabe nada de TI e vai rodar esse projeto, tá? Então, se tiver uma orientação errada aqui, a gente vai bloquear. Então, o ideal, você criou um repositório, é que você crie um readme dele, mesmo que seja só com título, e no caso dele que ele cria um arquivo vazio e colocar lá. Porque qual que é o objetivo aqui, né, na verdade, dessa playlist? Vocês vão ver ali HTML e CSS, mas o objetivo principal é vocês usarem o Git. Tá? Então, a parte mais difícil, eu acho, é o pessoal entender o uso do Git para uma equipe grande, tá? E é o que a gente vai simular para vocês quando vocês entrarem no exercício de PHP. Lá nos vídeos ele realmente não cria o repositório, não cria o ritmo, mas eu lembro que foi uma coisa que a gente fez, né? Nas aulas que mostrou que você pediu, né, Marcos? Isso. E aí a gente tem cobrado nesses primeiros, de 1 até 3, né, que cria o ritmo e o repositório e instala o code, além de assistir às aulas. Lá ele até mostra como é que instala o code e faz esse primeiro arquivo. Uma outra coisa que eu vejo que é importante, que ajuda bastante, é criar as pastas, né, de 3 em 3, né, foi o acordo que a gente fez. Porque às vezes não tem tanto código para mostrar. Então você cria as pastas e venciona isso, manda pro Git, tipo assim, de exercício 3 até o 6, sabe? Uma coisa assim, 4 até 7, né, e manda até 5. Isso é verdade, porque, por exemplo, vamos supor, na aula 4 ele vai usar o mesmo arquivo que estava vazio para colocar um código de HTML, uma estrutura de HTML. Só que você já tem uma pasta lá chamada vídeos 1 a 3. Você vai criar uma outra de 4 a 6 e vai copiar para cá e vai fazer de 4 a 6. Tá? Cria arquivo separado, por quê? Eu e a Liliane a gente tem que revisar. Se você ficar criando tudo em um arquivo, a gente se perde. A gente não vai saber se você fez os negócios. Então, assim, mesmo que você duplique, copia no computador mesmo, duplicando o arquivo e continua ele para a próxima parte. Aí fica uma coisa mais gradativa, tá? Fica mais fácil para a gente acompanhar no review aqui. E que eu não achei, que eu vi numa das aulas, você fala que vai postar um vídeo lá na turma, eu não achei o link de como criar o repositório no Git. Você chegou a postar? Tá na playlist e na aula da Liliane. Isso. Foi uma aula de sábado, né, Liliane? Tá nessa janela aqui link das aulas? Não. É a nossa playlist mesmo. A gente, se você procurar Novos Titãs Programadores no YouTube aí, ou no Google, você vai... que tá no YouTube. Aí você tem a primeira, quando a turma começou, aí tem a minha primeira aula, tem a segunda aula, minha terceira aula, depois que essa nova turma chegou, é da Liliane, no sábado, onde ela cria o repositório, tá? Então, isso, então é ela, né? A Liliane cria o repositório lá de novo no Git. E assim, se você for ali, quando você entrar no canal dos Novos Titãs também, você entrou no canal dos Novos Titãs, se você procurar assim, GitHub, alguma coisa desse tipo, no canal tem uma busquinha em cima, né? Aí ele vai trazer toda a lista de outras aulas que a gente deu de criação de repositório, tá? No GitHub também. Aí a Liliane passou um link aí, ó, também. Especificamente, essa aula aqui também, a última, que é a aula 2 dessa playlist, né, primeiros exercícios de Novos Titãs, eu deixar que é sobre um repositório, que ela tem 3 tipos. Segundo link. O primeiro link é com todos esses primeiros exercícios. São 10 exercícios. São 10 aulas.
obrigada, Silvio. Ficou bem direto. Beleza? Então, pessoal, acho que era isso. Acho que acabamos aqui a aula de hoje. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Então, tranquilo? Então tá. Então eu vou liberar vocês, tá? E deixa eu só fazer pergunta aqui, por exemplo, a playlist vai até o 12, né? Não, tem a 13 até a 15. Não, até a 15. Não, então tá bom. É porque eu tô vendo aqui que tem algumas... Fernanda tá na 12. Isso, não, é só para poder saber, porque quando você estiver chegando na 15 já, no vídeo 15, para mandar para vocês começar a mandar os exercícios, tá? Que equivale aos 5 exercícios lá de PHP. Tranquilo? Então tá bom, gente, vou liberar vocês, tá bom? Tchauzinho, até mais. Qualquer coisa é só chamar aí no chat aí, tá bom? Tchau.